Olá, vamos a mais um curso, mais uma aula do curso de graduação de Engenharia de Materiais. Então, meu nome é Fernando, a gente vai começar primeiramente com o básico da química, né, de Engenharia de Materiais, que é Química Experimental Geral. Então, parece banal isso aqui, parece ser muito fácil, mas vocês têm que pegar esses conceitos fáceis e depois vão ser aplicados lá na frente, correto? Então, o primeiro slide aqui, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e volume, é constituída de átomos. Os átomos têm um núcleo, deixa eu colocar aqui, todos os átomos têm um núcleo. Então, tem um núcleo aqui. Esse núcleo tem prótons com cargas positivas e nêutrons que não têm cargas nem positivas nem negativas. Ele tem uma eletrosfera que gira em torno do núcleo. Essa eletrosfera tem elétrons que têm cargas negativas. Os gases nobres da família 8A, eles são sozinhos. Então, é o hélio, por exemplo, hélio. E aqui tem outros tipos de átomos, oxigênio, carbono, nitrogênio, vanádio. Aqui a gente tem carbono, oxigênio 2, CO2, correto? Então, fiquem atentos a isso aqui, o que é matéria e o que é átomo, correto? Conceitos fundamentais. Representação dos elementos. Parece banal, mas vocês têm que saber. Quando você tem um elemento aqui, por exemplo, o hidrogênio, e aqui embaixo está escrito 1, esse 1 é o número atômico dele, certo? E o que está escrito em cima, aqui está em A, é a massa atômica. Essa massa atômica também pode ser escrita com um M maiúsculo. Lembrando que o número de mols, que vocês vão ver mais para frente, que é o M, é a massa do material dividido pelo número de mols do material. Então, aqui temos exemplos. E se o material tem o mesmo número de prótons e massa diferente, eles são chamados de isótopos. Então, guarda isso, isótopo. Isótopo é o mesmo número atômico com massas diferentes. Por exemplo, aqui o carbono, isótopo do carbono, tem o mesmo número atômico e massas aqui em cima, que é o azão ou o erisão, com valores diferentes. Então, isso daqui é chamado de isótopo, ok? Então, observação, sais hidratados. O que são sais hidratados? Sulfato de sódio decahidratado. Decahidratado é o caso DK do 10. Então, você tem N2SO4 e em volta desse Na2SO4 tem 10 átomos de água em volta dele. Aqui a gente tem outro que é o bário e trihidratado. Tri por causa do 3 aqui. Então, a gente tem o bário e o I2 aqui. Em volta dele tem 3 átomos de água. Ok? Entenderam que é sais hidratados. Ok? Conceitos fundamentais. Equações químicas. A gente tem um reagente e a gente tem um produto. Então, isso é representado por uma seta. Eu sei que é óbvio isso daqui, mas tem que passar nesse daqui. Correto? O exemplo que a gente tem aqui, a gente tem uma fórmula mecânica aqui, uma fórmula química aqui. A gente tem a seta, então isso daqui são os reagentes, isso daqui são os produtos. E isso daqui que vem na frente desse reagente aqui, ele é coeficiente estequiométrico, como esse 2 aqui, como esse 3 aqui, coeficiente estequiométrico. Ok? Conceitos fundamentais também. O conceito de mol. Muitas pessoas têm dúvida ainda do mol, né? O que é o mol? O mol é 6,02 vezes 10 a 23 unidades. A gente vai adotar aqui como 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, bom, uma dúzia tem quantos ovos? 12. Um mol tem quantas unidades? 6 vezes 10 a 23. Correto? Para vocês guardarem isso aqui.
Aqui um exemplo, em 1 mol de CO2 tem 1 mol, que é uma unidade qualquer, por exemplo, uma dúzia de óleos, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. 5 mols, 5 dúzias, tem Y. Aí dá esse valor aqui fazendo a multiplicação por 5 aqui e a multiplicação por 5 aqui. E aqui a gente consegue chegar ao número de mol. Então é importante que vocês terem o conceito de número de mol. O número de mol é uma quantidade. Por exemplo, associa com uma dúzia de óleos. Uma dúzia de óleos tem 12 óleos. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Agora, a matéria. A matéria possui massa e lugar no espaço, eu já falei. Por exemplo, a madeira. O corpo possui limitado de matéria. Topo da madeira, uma porção limitada, vai diminuindo. E o objeto, o corpo que produz uma aplicação específica, por exemplo, a mesa de madeira. Que eu dei exemplo da mesa de madeira, mas pode ser outros exemplos também. Exemplos macroscópicos. Matéria, substância pura. Então a gente tem aqui pura simples. Oxigênio, nitrogênio. Observe que tem um átomo só. Tá vendo? Você vai ter o oxigênio, nitrogênio, oxigênio. Só tem esses átomos aqui. Quando é composto, você tem 2 tipos de ácido. Por exemplo, H2, ó. Água tem hidrogênio e oxigênio. 2 tipos de átomo e assim por seguinte aqui. As misturas. Uma fase, lá tem uma fase quando você enxerga, por exemplo, um copo de água você só enxerga a água, só tem uma fase. 2 mais fases, quando você enxerga, por exemplo, mistura a água com óleo, você enxerga a parte do óleo e enxerga a parte da água, então você tem 2 fases, correto? Essa tabela aqui é importante vocês terem uma noção básica, ela é bem complicadinha, ó. Aqui eu saio do sólido e vou para o líquido, então eu tenho a minha fusão. Do líquido para o gás eu tenho evaporização ou ebulição ou calefação, certo? Aqui do sólido para o gás eu tenho a sublimação. E aqui eu tenho do gás para o sólido, ressublimação. E do gás para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Então, são fenômenos físicos e químicos. O que está em vermelho aqui são reações exotérmicas que liberam calor. O que está em azul aqui são reações endotérmicas que absorvem calor. Correto? Aspectos macroscópicos. Análise gráfica. Substâncias puras, observa bem, substâncias puras a gente viu o conceito lá atrás. Então, aqui, ponto de fusão. É esse ponto aqui de ponto de fusão. Observem que chega aqui, ó, a temperatura vai chegando aqui, chega aqui ela fica sólido mais líquido. A mesma temperatura. Sólido mais líquido, a mesma temperatura. Até que tudo se transforma em líquido. Aí que vai ter líquido e gás, líquido e gás, líquido e gás, até que tudo se transforma em gás aqui. Aqui tem líquido e gás, correto? Análise gráfica, misturas. Agora tem misturas. Observem que a diferença de mistura com a substância simples, aqui eu tenho uma reta com substância simples, mas aqui, onde eu tenho a mistura, eu não tenho uma reta, não tenho uma reta ideal, porque eu tenho uma reta mais para cima aqui. E assim por conseguinte, quando é mistura e quando é substância simples. Correto? Então espero que vocês tenham entendido essa aula e voltamos no próximo dia com